Senhor nosso Deus e Pai, Tu és o dono desta obra, Senhor. Tu és o dono desta igreja. Pai, o Senhor falou comigo ali, Senhor, que o Senhor queria que eu ministrasse uma outra palavra nesta noite. Eu estou aqui em obediência, Senhor, à Tua voz, Senhor. Meu Deus e meu Pai, fale com a Tua igreja, com aqueles que necessitam desta palavra. E confirma, Senhor, o Teu agir nesta noite. Confirma o Teu querer, Senhor, para esta igreja, para as pessoas que se reúnem neste lugar, Senhor. Nós Te damos graças e honra. Todo mérito, toda honra, toda glória, Senhor, seja dado a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Abra a Bíblia junto comigo, irmãos. Em João capítulo 6. O Senhor tinha me dado uma palavra fresca do céu no sábado, enquanto eu estava meditando na palavra. Uma palavra para essa igreja, uma palavra de vitória, uma palavra do desejo de Deus para este ano que se iniciou a partir do aniversário da igreja. Eu falei para os irmãos, quando eu cheguei aqui, que o Senhor falou assim para mim: planeja que eu vou fazer acontecer. Planeja que eu vou fazer acontecer. E o Senhor tem me dado estratégia, o Senhor tem me dado planejamento, o Senhor me deu uma palavra que eu sei que vai determinar o futuro desta igreja. E esta palavra eu vou pregar no outro domingo, porque o Senhor acabou de mudar a mensagem. Então eu quero que os irmãos abram em João capítulo 6. O título desta mensagem é Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Pode repetir? Jesus, o pão da vida. João capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim: E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Versículo 25, por favor. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Versículo 54. Melhor dizendo, versículo 48 e 49. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Meus irmãos, o Senhor me deu esta palavra que eu vou ministrar nesta noite algum tempo atrás. Eu estava passando um momento de crise existencial, uma crise assim ministerial, uma crise de tanto fazer, uma crise de tanto produzir, que eu fui para a igreja um dia cansado, com febre, doente, enfermo, e eu não aguentei ficar na reunião e eu tive que me retirar.
Fui para minha casa enfermo, doente, com febre. Não conseguia dormir. Deitei na cama, fiquei ali com febre, doente. Eu parecia que eu ia morrer naquele dia. Foi o dia que eu fiquei mais doente na minha vida. Deitei 3 horas da manhã e o Senhor me desperta às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã o Senhor me desperta, eu olho para o relógio, 5 horas. Falei, meu Deus, eu estou doente, o Senhor me acorda às 5 horas, Pai. O Senhor falou, quero você na oração agora. Eu falei, meu Deus, mas eu estou doente, eu não vou conseguir. Vai para a oração que eu vou te curar. Fui para o meu quarto de oração, dobrei o meu joelho, orei ao Senhor, comecei a derramar minha vida aos pés do Senhor. E o Senhor falou claramente ao meu coração, parecia que Deus estava lá naquele quarto. O Senhor falou assim, meu filho, abre a palavra em João capítulo 6. E eu abri a Bíblia e falei, Senhor, eu conheço essa passagem. A multiplicação dos pães e dos peixes, Senhor. O Espírito Santo falou assim, meu filho, lê o capítulo todo que eu vou falar com você. Eu li, quando eu terminei de ler o capítulo inteiro, o Senhor ministrou o meu coração. Esta é a palavra que eu vou entregar para vocês. Enquanto eu estava aqui, o Senhor falou assim, muda a mensagem, que eu quero ministrar esta mensagem nesta noite. Eu falei, meu Deus, mas eu não preparei, já faz tempo que eu ministrei. O Senhor falou assim, eu sou contigo, muda a mensagem, que eu vou falar nesta noite. Esta passagem é conhecida por todos, talvez alguns não conhecem essa história. Multiplicação dos pães. Eu já preguei aqui num sentido que o menino que deu os pães para Jesus e os peixes, ele foi um menino único que tinha fé naquele momento para falar, Senhor, eu tenho um pouco só. Eu vejo que o Senhor está querendo alimentar esta multidão. Enquanto os discípulos estavam pensando na matemática, enquanto os discípulos estavam pensando como aconteceria este milagre, o menininho inocente, aquela criança falou, Senhor, eu tenho isso aqui e eu te dou. O Senhor pegou aqueles pães, o Senhor pegou aqueles peixes e multiplicou. Havia naquele lugar mais de 15 mil pessoas, segundo os historiadores, porque a Bíblia só conta os homens. A Bíblia não fazia contagem das mulheres nem das crianças. Naquele dia havia mais ou menos 15 mil pessoas. E o Senhor pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para toda essa multidão. Eu quero que você entre na história, porque essa história aconteceu. Essa história é verídica. Não é uma história de fada. Não é um conto. Não é algo não real. É algo real. Eu quero que você, como se estivesse lá nesta noite. Eu quero que você entre na história comigo nesta noite e você está lá, sentado num lugar gramado, um lugar deserto, um lugar que não havia loja, não havia nenhum lugar para comprar pão. E eles estão ali sentados, o Senhor ministrou para eles dias. Eles estavam ali dias sendo ministrados por Jesus. E Jesus fala, eu quero alimentá-los. Eu quero dar a eles o pão físico. Eu quero dar a eles o pão material que eles precisam. E o Senhor multiplica. Pega 5 pães e 2 peixes e faz aquele grande milagre. Todos estão vendo aquilo. As pessoas viram que não tinha caminhão de pão naquele lugar. As pessoas viam que não tinha como sair de Jesus e os 12 discípulos pães para toda aquela multidão e peixes para todo aquele povo. Todo mundo está observando, todo mundo está vendo. E o Senhor faz um grande milagre. E o povo alimenta, o povo come. Eu quero abrir um parêntese nesta mensagem e dizer, sim, o Senhor tem poder para fazer milagre nas suas finanças. Sim, o Senhor tem poder para fazer milagre no seu trabalho. Sim, o Senhor tem desejo de prosperar fisicamente, materialmente. Sim, porque o desejo dele era alimentar a fome natural deste povo. O desejo de Jesus não era deixar eles com fome. O desejo de Jesus era alimentá-los. Sim. O Senhor fez isso? Sim, fez. Ele tem poder? Tem. Mas o Senhor fez isso com um propósito maior, irmãos. O Senhor fez isso com um propósito espiritual. O Senhor fez isso com um propósito que vem lá do céu. Depois que Jesus multiplica esses pães, Jesus se retira. Preste bem atenção, porque esta mensagem é do Senhor para o seu coração.
Quando ele multiplica aqueles pães, o Senhor se retira. Porque a palavra de Deus diz, e nós lemos: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir e arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só. Sabe o que aconteceu naquele dia? O povo olhou aquele milagre, o povo olhou aquilo que Jesus fez, e o povo falou assim: é Ele o Messias, é Ele o escolhido, Ele faz milagre. Olha o que Ele fez, 15.000 pessoas, é como um estádio, irmãos, um estádio cheio de pessoas, e todas aquelas pessoas estão morrendo de fome, e todas aquelas pessoas estão morrendo, talvez na crise do país, e o Senhor Jesus entra na cena e fala: eu tenho poder para te dar o alimento físico, eu tenho poder para alimentar os seus estômagos, eu tenho poder para te dar aquilo que você precisa. E Ele faz aquele grande milagre, mas Ele, conhecendo o coração do homem, Ele se retira, porque o desejo do homem, das pessoas que estavam lá naquele dia, era de arrebatar Ele à força. O povo falou: não vamos deixar Ele escapar. Não, nós nunca vimos isso na história, não existe isso, não pode deixar este homem fugir, este homem é nosso, este homem é rei. E o Senhor Jesus, conhecendo o coração deles, se retira. Mas o povo não para, o povo vai atrás de Jesus. Jesus atravessa o mar, vai para Cafarnaum, e o povo vai atrás. O povo falou: vamos seguir. E o povo vai lá do outro lado e chega a Jesus e fala: Senhor, por que o Senhor saiu? Por que o Senhor não falou nada, Senhor? Por que o Senhor fugiu de nós? E o Senhor fala assim para eles: eu sei por que vocês estão aqui. Eu sei por que vocês me buscaram. Eu sei por que vocês vieram atrás de mim. É porque eu alimentei o estômago de vocês. É porque eu saciei a fome de vocês. É porque vocês estavam necessitados e eu dei. Mas vocês vieram me buscar por isso. Porque o pão que eu dei para vocês, vocês vão precisar amanhã. A multiplicação que eu fiz, talvez vocês vão necessitar daqui a um mês. E vocês vieram a mim, não porque vocês creram no milagre que eu fiz, mas porque o estômago de vocês estavam cheios. E vocês vieram até mim. Aí Jesus fala assim: meus filhos, não trabalhem para o pão que perece. A mensagem de hoje é: Jesus, o pão da vida. Nós vivemos num país onde o sistema é: você tem que ter, você tem que ter, você tem que produzir, você não pode estar na miséria, você tem que ser rico, você tem que ser próspero. E a nossa mentalidade começa a tornar assim. Nós buscamos a Deus por aquilo que Ele tem para dar. Nós viemos a Jesus por um milagre, por uma necessidade, por algo especial, por algo específico. Quando Jesus supre essa necessidade, nós só voltamos para buscar mais. Nós só voltamos a Ele para buscar mais necessidades. E o Senhor fala assim: meus filhos, não é isso que eu quero.